Olha, sei não. Oitavo ano, a professora tá rápida demais, Meu menino. Deus. Chegou rápido. Muito. Oi. Sei não. Aí vai ter o livro ou vai ter outra. Ou vai ter A outra? gente vai terminar o livro, na outra aula é o exercício. Deixa eu abrir aqui o livro. É na página 76. 76. É. Só um minutinho. Eu vou aqui, estou abrindo o livro. Aí. Vou fechar aqui a porta. Já começou a abrir? Já aí. Aham. Estou abrindo o livro aqui. História. Oitavo ano. Esse Lucas Emanuel é inteligente demais, viu? José Manuel. Sem estudar, ele tira 8, tira 9. Tá vendo? É um mistério grande. Setenta aí. 76. É um mistério grande. O bicho é inteligente, viu? Essa página aí, os 100 dias. É, só que peraí, não tá aparecendo aqui ainda não. Apareceu. É os 100 dias de exílios definitivos do Napoleão. É esse aí mesmo? É esse, é. Quem foi que chegou? Deixa eu ver aqui quem é que está na sala. Caio, Gabi, Rebeca, Micael. Micaelzinho assistindo aula. Tem um sol, uma janela. Tem um teto. Pronto, Gil, pode detonar. Certo. Então, vamos. Os 100 dias e exílio definitivo de Napoleão. As guerras napoleônicas provocaram a morte de cerca de 3 milhões de franceses para reorganizar seu exército. Napoleão teve de recuperar soldados muito jovens, alguns com menos de 15 anos. Em seguida, tentou uma ofensiva contra o território das nações adversárias, mas enfraquecidas, foi derrotado na Batalha de Waterloo, na Bélgica, em 18 de junho de 1815. Terminava seu último governo, que durou apenas 100 dias. Exilado novamente, dessa vez na ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico Sul, a cerca de 1.900 quilômetros da costa da África. Napoleão morreu em 1821. Aqui tem uma ilustração alemã anônima de aproximadamente de 1825 a 1830. Ela representa a trajetória de Napoleão Bonaparte na sua juventude. Primeiro degrau à esquerda da ilustração, chegando ao apogeu, centro, até sua derrubada e exílio, à direita. E na parte interior central da ilustração, as figuras que aparecem
em cada um dos demais degraus, representados diversos episódios da vida dele. Então, essa gravura está representando isso. Então, aqui, ó, tá vendo? A gente tá vendo a ilustração, a nona, aproximada de 1885, né? Aí vem o Congresso de Viena. Congresso de Viena, em 1814, logo após as derrotas de Napoleão na Rússia e em Leipzig, as competências europeias reuniram-se em Viena, na Áustria, para restaurar a ordem no continente e redefinir suas fronteiras, que haviam sido modificadas pela campanha napoleônica. O Congresso de Viena, como ficou conhecido, só foi efetivado em 1815, com a derrota definitiva de Napoleão, presidido pelo ministro do Exterior austríaco, Príncipe Metternich. Reuniu diplomatas de todos os estados que participaram das guerras napoleônicas, inclusive a monarquia francesa restaurada. As decisões, porém, foram tomadas pela Rússia, Prússia, Inglaterra e Áustria. Entre as decisões do Congresso de Viena, destacam-se o princípio de legitimidade e o princípio de equilíbrio europeu, segundo os quais seriam considerados legítimos os governos e as fronteiras anteriores à Revolução Francesa. Buscava-se, assim, restaurar as monarquias dispostas e estabelecer a ordem do antigo regime, abalado primeiro pela Revolução, depois pelas ideias liberais difundidas por Napoleão, atentando aos interesses dos estados vencedores. Essa reunião de diferentes nações em torno desses interesses comuns ficou conhecida como Concerto da Europa ou pode passar mais a página aí um pouquinho, Marcos, por favor? E aí, isso. Obrigada. Sim, legitimidade, antigo regime, deixa eu ver, balado, deixa eu ver, Estado. Essa união de diferentes nações em torno desses interesses comuns ficou conhecido como Concerto da Europa ou Equilíbrio Europeu. Então, aí é o Congresso de Viena, que a gente está vendo. Depois a gente, vou fazer um resumo para vocês entenderem. O acordo da reconstrução das fronteiras anteriores a 1789, contudo, não foi respeitado. As grandes potências aproveitaram a oportunidade para anexar territórios dos estados mais fracos, como se nota no mapa a seguir. Ai, Marconil, passa mais a página, por favor, vê se para a gente ver o mapa. Isso, obrigada. Aí tem o acordo de constituição das fronteiras anteriores a 1789, contudo, não foi respeitado. As grandes potências aproveitaram a oportunidade para anexar territórios dos estados mais fracos, como se nota no mapa. Então, a Europa, após o Congresso de Viena. Então, ele faz, aí tem as aquisições do Reino Unido. Aí tem esses azulzinhos, é o da Áustria. O de laranja, que a gente está vendo, é o da Prússia. O de amarelo é da Rússia. O marronzinho, assim, meio marronzinho, é da Suécia. O rosa é do Piemont, Sardanha. E o mais rosazinho, vermelhado, é de Saboia. O tracinho é a Confederação Germânica. E o lilazinho são fronteiras em 1815.
Então, isso aí é a Europa após o Congresso de Viena. Então, ele faz, após o Congresso de Viena, a Confederação do Reino foi constituída por Napoleão. Sim, aqui tem o reino, aqui tem o reino de Grã-Bretanha, desculpa, nem li o nome, né? Reino de Grã-Bretanha, reino de Portugal, reino da Espanha, reino da França, Confederação Helvética, Saboia, né? O reino de Piemont, Toscana, Estados Estado Pontifícios, Servia, Valáquia, aí tem Império Austríaco, Reino da Hungria. Então, tudo isso que ele está mostrando, esses que estão cercados de vermelhinho que a gente viu, né? É o de Saboia. Os lilazinhos da Áustria. Aí tem o Reino de Dinamarca, Reino da Noruega, Reino da Suécia. Então, isso aqui são as aquisições do Reino Unido, né? Que foram à Europa após o Congresso de Viena. Aí ele faz, após o Congresso de Viena, a Confederação do Reino, constituída por Napoleão, em parte do território do Sacro Império Romano Germânico, foi derrubada. Em seu lugar, surgiu a Confederação Germânica, que unia 38 estados autônomos da língua alemã. Gente, cadê Yasmin, hein? Professor, eu tô... Não sei não, vê se eu falo com ela às vezes, aí só aparece um traço. Eu vou ligar para a mãe dela para perguntar o que é que tá a ver. Tá bom, Eu continue. nem falei muito com ela esses dias. Porque, né? Sim, aí vem que unia 38 estados autônomos de língua alemã, liderado pelo Reino da Prússia e pelo Império Austríaco, para garantir que as decisões do Congresso fossem respeitadas. Áustria, Rússia e Prússia criaram a Santa Aliança, coligação militar interessada em combater as transformações revolucionárias. Além disso, instalou-se na Europa um clima reacionário, com a presença de toda a ordem, fechamento de escola e de jornais, prisão de liberais e estabelecimento da... Ai, Marconildo, por favor, vê se passa a página aí para mim. Para me ler o resto. Isso. Pronto, até aí tá bom, né? Obrigada. Sim, reacionárias com perseguições de todas as ordens, fechamento de escolas e de jornais, prisão de liberais e estabelecimentos da Inquisição em alguns países. Muitos liberais optaram por se reunir em sociedade da secreta como a maçonaria, a fim de combater o avanço reacionário absolutista. A Santa Aliança também buscou recuperar o domínio colonial europeu sobre as nações recém-independentes da América Hispânica. Porém, enfrentou a oposição dos Estados Unidos, que em 1823 estabeleceram a doutrina Monroe, com o lema América para os americanos. Ameaçavam declarar guerra à Santa Aliança caso seus membros interviessem nos países latino-americanos. A Inglaterra também discordou dos objetivos da Santa Aliança. O país da Revolução Industrial tinha interesse em evitar qualquer tipo de restrição ao mercado
e, por isso, apoiou as nações independentes da América contra a Aliança Reacionária. Contudo, a reação absolutista não durou muito tempo. Ainda na primeira metade do século XIX, uma nova onda de revoluções liberais cobriu a Europa, abalando de vez as últimas estruturas absolutistas. A partir de então, um forte nacionalismo surgiu nos países que haviam sofrido perdas depois do Congresso de Viena. Então, aqui, quando ele diz racionário, ele diz que reage às mudanças opondo-se a elas. Quando a gente vê aqui, racionárias absolutistas. Aí, quando ele diz Inquisição, antigo tribunal religioso para julgar e punir crimes contra a fé católica. Quando ele falou também Inquisição. E aí, vamos passar adiante, que depois eu faço um resumo aqui para vocês de tudinho. Pode passar adiante, que é o mapeamento. Esse assunto foi pequeno, viu, Marconildo? Assim, pequeno para a vista dos outros, né? Aí tem o mapeamento. Napoleão Bonaparte assumiu o controle da França e consolidou com as conquistas da Revolução Francesa com o golpe do 18 Brumário, que foi aquele primeiro assunto que a gente viu. Iniciou um processo expansionista, incorporando território estrangeiro e lutando contra os inimigos da Revolução. Executou reformas nas Inquisições francesas, reformulou o sistema educacional, promulgou o Código Civil e criou o Banco da França, atendendo às demandas da burguesia francesa. Portugueses e russos desrespeitaram o bloqueio. Napoleão reagiu ao dominar Portugal em 1808 e invadir a Rússia em 1812. Fracasso da campanha militar na Rússia em 1812 acelerou o fim do Império de Bonaparte. Coligação entre Inglaterra, Prússia, Áustria e Rússia derrotou Napoleão em 1814 na Batalha das Nações. Derrotas definitivas de Napoleão na Batalha de Waterloo. Exílio de Bonaparte. Congresso de Viena buscou aplicar o princípio de legitimidade e de equilíbrio europeu. Criou o Exército da Santa Aliança, propôs restaurar as fronteiras europeias conforme limites anteriores à Revolução na França. Aí, França e Inglaterra, conflitos. Britânicos resistiram às tropas napoleônicas no Canal da Mancha. Napoleão decretou em 1806 o bloqueio continental que proibiu as nações europeias de comercialização com os ingleses. Na América, colônia hispânicos lutavam por sua emancipação. Ainda tem mais um pouquinho aí, né, do mapeando? Tem. Então, tem o restinho do mapeando, vou ler para fazer um resumo. Aí ele diz, o Código Civil Napoleônico e a reforma educacional foram copiadas em muitas nações na Europa e nos demais continentes. O liberalismo revolucionário francês inspirou as lutas por liberdade e soberania na América. O arranjo político definido do Congresso de Viena possibilitou a preservação de várias instituições do antigo regime, que criaram grandes obstáculos para a emancipação política das colônias ibéricas na América. Então, agora eu vou ler um resumo para vocês, para a gente entender, para a gente terminar, que foi o assunto da semana passada, e hoje a gente termina esse assunto. Certo?
Então, vamos ao resumo. Aí... Não vai usar o livro mais não, né? Não, vou só fazer um resumozinho aqui do que eu fiz, né? Do que para a gente ver, tá? Então, vamos... Primeiro foi a Batalha de Waterloo. Caiu tudo aqui. Gil, a gente tá aqui, você tá Oi, aparecendo. porque aqui desapareceu tudo. Aí eu tô... Clique aí, que tá Tá aí. bom, É que eu tirei a tá. tela. Então, tá certo, Marconi, porque nem ficou só a tela de descanso do computador. Tu tá entendendo? Sei. Aí, Mas pode explicar, que a gente tá vendo. Vai, tá explique. certo. Tá me vendo, Não né? se preocupe com isso, não. Pronto. Então, vamos. Então, a Batalha de Waterloo foi um confronto militar ocorrido no dia 18 de junho de 1815. Esta batalha ocorreu no contexto das guerras napoleônicas, né? Que é aquela batalha que foi o começo logo de Waterloo. Depois veio o primeiro Império Francês, comandado por Napoleão Bonaparte, e do outro lado, a sétima coligação do Reino Unido, que foi a Holanda, o Reino de Ramon e a Prússia. Aí depois veio o Congresso de Viena. Foi uma conferência entre embaixadores de grande potência, né, da europeia, que acontecia na capital da Áustria entre setembro de 1814. Depois a gente viu o princípio de legitimidade. Esse princípio de legitimidade foi uma concepção na qual a norma de uma ordem jurídica localizava o poder para determinar indivíduos ou funções governamentais. Aí depois teve também o princípio do equilíbrio europeu, defendeu a organização equilibrando dos poderes econômicos e políticos europeus, dividindo territórios de alguns países, como a Federação Alemã, que foi dividida em estados. A Santa Aliança, que a gente viu também, né? A Santa Aliança, foram duas coligações criadas pela potência monárquica da Europa, o Império Russo e o Império Austríaco e o Reino da Prússia. O objetivo era procurar colocar em prática a política de solidariedade entre os monarcas europeus e os tradicionais cristãos. Aí também tem... Pronto, né? Deixa eu ver aqui. A doutrina de Monroe foi anunciada pelo presidente americano James Monroe, de 1817 a 1825, em sua mensagem ao Congresso. E em dezembro de 1823, a intervenção dos Estados Unidos e o conflito relacionados aos países europeus. Depois vem o hispano, que o hispano-americano, era pessoas pertencentes à América, de língua espanhola. O princípio do equilíbrio, eu já falei, né? O princípio do equilíbrio, que defendia a organização equilibrada dos poderes econômicos, políticos, europeus, dividido em territórios e alguns países. Pronto. Aí, isso é o assunto, é o resumo da história de Napoleão, que foi Napoleão e o Congresso de Viena, o golpe de Brunari, que a gente já viu, o consulado foi a semana passada. Antigo regime, o regime centralizado, que era o absolutista, em que o poder ficava nas mãos de um rei, né? E foi o fim do Império Napoleônico. O que foi esse fim do Império Napoleônico? Foi compreendido o período de Napoleão Bonaparte ao poder no consulado, e foi em
1799, e terminou com a sua derrota na Batalha de Waterloo, no exílio, na ilha de Santa Helena, em 1815. Pronto. Aí esse é o resumo, né, de tudo que a gente viu sobre Napoleão. Agora a gente vai fazer o exercício, viu? Um caderno. E aí, Marconil, tudo ok? Tudo tranquilo, pode ir. Pronto, aí a gente vai para o exercício, vice? Pega os cadernos, meninos. Caderno, lápis, tudinho. Que a professora se Peraí, professora, só um organize. minuto. Tá certo. Não fique deitado, porque senão dá preguiça para dormir, né? Que até eu dá vontade É. de dormir, né? E o tempo Aí, tá até, não tá nem fazendo muito. aí vocês fiquem em uma mesa, bota o celular escorado em alguma coisa, deixa as mãos Pra livres, e gente aí ir pega o caderno, é, pega o caderno, pega o lápis, que a professora vai dar o exercício, ao viu? exercício, é. Império Romano. Só um minuto, professora. Tá certo. É que eu tava fazendo o meu Nescau. Ela tá importante, muito dinheiro para pagar, né? Muita conta para pagar. Né? Pode ir já. Então vamos, número 1. Uhum. Número 1, bota aí. O que foi? O que foi? Primeiro eu vou perguntar, mas e depois eu vou perguntar a data. O que foi a batalha de Waterloo? Vou dizer como é que se escreve Waterloo, viu? Você bota uma batalha, aí de Waterloo, Waterloo. Batalha de Waterloo. Professora, então ficou Quantos minutos? W-A-T-R-L-O-O. O que foi a Batalha de Waterloo? Primeiro eu vou perguntar o que foi, aí depois eu pergunto, eu repeti de novo outra pergunta, mas vamos logo. Aí você, posso começar já a resposta? Primeiro, a senhora Pode, pode me dizer professor. qual é o nome do assunto? Sim, desculpe, eu nem disse, não foi? O nome do assunto é o restante da semana passada, que peraí, viu? O assunto é Napoleão e o Congresso de Viena. Exercício, Napoleão e o Congresso de Viena. Aí dentro dentro dessa leitura vem um bocado de coisa, né? Vem os 100 dias de exílio definitivo de Napoleão, que a gente viu hoje, né? Os 100 dias e o exílio definitivo, aí vem um monte de coisa. Mas a gente sabendo só o título tá bom demais, porque para não definir tanto. Ô, professora, então é o mesmo da semana passada, é a Eu continuação, mesmo, né? aí eu termino hoje, aí a gente termina Professora, hoje. mas eu tô fazendo em outra página. Como assim? Em outro caderno, é? Não, Não, é só não, botar em continuação, né? não precisa você, assim... Eu já fiz aquela, então acho que acontece. A gente viu a semana passada, nós fizemos 5 quesitos ou mais, não foi? Foi. Tem mais de 5 quesitos. Tá marcado aqui, eu tô vendo. Aí, hoje a gente, Deus quiser, a gente termina, que a gente ainda tá na primeira aula. Ainda dá tempo pra gente terminar.
Tudinho, que a gente ainda tá na primeira. Aí vamos. Botem aí. O que foi a Batalha de Waterloo? Waterloo. Posso começar a resposta? Uhum. Então vamos. Foi um confronto. Foi um confronto militar. Foi um confronto militar ocorrido Foi um confronto militar ocorrido na Bélgica em 18 de junho, de 1815, terminava o governo das guerras napoleônicas. Das guerras napoleônicas. Que envolveu, de um lado, o primeiro Império Francês, comandado por Napoleão Bonaparte, Comandado pelo quê, professor? Napoleão Bonaparte. Por Napoleão Bonaparte. Comandado por Napoleão Bonaparte. Comandado por Napoleão Bonaparte. E o outro lado, a sétima coligação Coligação, é? a sétima coligação, Eu Reino já fiz Unido. essas médias. Sim, Marco Nilton, deixa eu te falar. Eu acho que eu nem olhei essas médias. Tu mandou, foi? Pra tudinho? Foi no Eu período que eu mandei. tava. Foi no Eu período que eu mandei tava. no grupo do WhatsApp uma planilha. Aí Ah, na planilha você tem que botar a primeira nota, que é da videoprova, a segunda nota, que é da prova bimestral, e a terceira nota, que é a qualitativa. Aí tem que porque fazer a média. eu acho que foi mesmo no período que eu tava com dengue, né? Porque eu não tava nem Foi. olhando o Tá celular, no grupo, viu? nada. Pronto. Vou mandar o segundo link. Diga. Certo, tá. Aí eu vou ter que olhar no grupo, é?
Tá no grupo, eu mandei as planilhas sexto, sétimo, oitavo e nono. Aí você baixa, preenche, tira a média, aí você pode enviar para mim ou tirar uma foto e enviar para mim, Tá certo, tá. tá certo? Tá. Vou mandar o segundo link, viu? Tá certo, tá. Bom, tchau. Tchau. Aí você faz a média e entrega até amanhã, ou até amanhã, que aí eu ter que dar para dona Daísa, para ela botar na cadeira, Tá certo, tá. certo? Pronto, estou mandando o segundo link.